Oi pessoal, nesse vídeo eu vim compartilhar com você algumas reflexões a respeito do poder de dar e receber. Então, quantas vezes a gente acaba nem percebendo algo que a gente fez, alguma ação nossa em relação a alguma pessoa, alguma circunstância, alguma situação, e a forma como isso acaba refletindo, vindo de volta pra gente, vem de uma forma que a gente não esperava. Só que a gente nem para pensar no que nós fizemos, que acabou motivando isso, que voltou pra gente, não é verdade? Então, por exemplo, uma situação muito comum que a gente pode acabar vendo é de uma pessoa abordando a outra de uma forma não tão cordial, e a gente que olha de fora pode acabar pensando, nossa, quanta grosseria, né? E nesse momento, a gente acaba não pensando se antes disso aconteceu alguma outra coisa para que essa pessoa tivesse esse tipo de abordagem, né? Então a gente acaba julgando antes de pensar, de refletir se talvez a pessoa que recebeu essa forma não tão cordial de abordagem, se ela se comportou de uma forma meio rude talvez com essa pessoa antes. E é comum que a gente acabe falando, nossa, mas quanta grosseria, não precisava falar assim com outra pessoa. Só que a gente não sabe o contexto disso tudo. Pensando então nessa questão do poder de dar e receber, eu lembrei de uma situação que eu já passei na minha vida e eu vim compartilhar aqui com você. Isso aconteceu quando eu ainda estava trabalhando no mundo corporativo, eu já estava estudando educação física e já tinha feito a migração dentro da empresa onde eu estava, que era uma área mais tranquila para que eu pudesse estudar e trabalhar. Melhor, trabalhar e estudar. Quando eu fiz essa mudança, era só eu e minha chefe trabalhando. Então eu acabava ficando em um outro andar, diferente dela, e eu ficava dentro de uma sala que tinha acesso restrito. Dentro dessa sala tinha uma equipe de pessoas que trabalhavam nessas áreas, que lidavam com informações mais confidenciais. Então eu fazia trabalhos que eram relacionados a essa área, então por isso que eu ficava lá. Independente do humor que eu tivesse, eu sempre cumprimentava as pessoas por onde eu passasse, seja pelos corredores ou pela empresa. Eu lembro que nessa sala, onde eu estava trabalhando, tinha uma pessoa que toda vez que eu cruzava com ela no corredor, ela nunca olhava para mim. Então, ainda nessa época, eu tinha o pensamento assim, se a pessoa não olha pra mim, então eu não vou cumprimentar, né? Só que isso não foi 100% verdade, porque na sequência eu vou contar uma outra história que aconteceu e que foi diferente disso. Então, aconteceu que toda vez que eu cruzava com essa pessoa, ou encontrava de qualquer outra forma, né, não sendo do corredor, mas lá dentro da sala, e de uma forma próxima, né, que desse pra cumprimentar, ela nunca olhava pra mim. Então, chegou uma hora que eu cansei, né? Falei, bom, a pessoa não olha, não vou mais também ficar tentando cumprimentar, né? E aí passou o tempo. Aconteceu, teve um dia que eu fui fazer um trabalho, que eu não estava na minha mesa de trabalho, estava em um outro andar, conversando com uma pessoa que estava me ajudando a resolver algumas questões, até que no meu computador subiu uma telinha, assim, né? Porque lá na empresa tinha um comunicador, que é como se fosse esse Messenger do Facebook, sabe? Só que da empresa. E aí, quem que era que veio falar comigo? Essa pessoa, que nunca olhou, né, pra mim, no corredor. E aí eu pensei na hora, falei, agora você tá me chamando. O que acontece? Essa pessoa, ela tinha um cargo considerável lá dentro, né, dessa área lá, da área restrita. Eu não, eu era mais de um cargo operacional, mas eu tava lá lidando com trabalhos que eram relacionados à área deles, e também que de vez em quando eu lidava com pessoas desses cargos mais consideráveis, né. E aí eu lembro que essa pessoa pediu uma ajuda minha. E aí, dentro de mim, né, eu fiquei fervendo, assim, falei, agora você quer me ajuda. Então, eu terminei o que eu tava fazendo, que aquela pessoa tava me ajudando, e eu voltei lá para aquela sala onde eu ficava. Eu fui conversar com essa pessoa para saber o que ela queria. E eu lembro que essa foi a primeira vez, foi a primeira e única vez que eu falei dessa forma, como eu falei com essa pessoa. Porque você que me acompanha aqui no canal, eu tenho um jeito característico de falar, né, que é meu, eu demorei também para perceber, que eu vou comentar com você em algum vídeo aqui no nosso canal ainda. Mas a forma que eu falei com essa pessoa foi muito seca, eu não falei de forma grossa, mas foi bem seca, sabe, bem seca, direta e muito rígida, que é um jeito assim que eu não falo com ninguém, e nunca tinha falado também com ninguém. E depois que passou esse episódio, eu realmente não lembro, né, se eu cheguei a cruzar com essa pessoa no corredor, mas hoje é algo que eu não faria mais, né? Pensando nessa questão do poder de dar e receber. Tudo bem, pensando nesse contexto dessa história, a respeito do dar e receber, o que a pessoa deu não foi nenhum cumprimento, né? Então eu tentava cumprimentar e não dava. E aí na hora que a pessoa precisou de algo, o que eu consegui dar
para ela, né, que ela recebeu de mim, foi algo totalmente assim, nada cordial, né, foi algo bem seco, bem rígido, digamos até duro, e eu não me orgulho disso. Mas envolve essa questão que se a gente dá algo, né, se é algo que não é bom, como é que a gente espera receber algo que seja bom, né? Que é a mesma história que a gente comentou bem no comecinho aqui do vídeo. Às vezes a gente acaba recebendo algo e a gente se espanta com o que a gente recebeu, né? Na verdade, o que a gente esperava receber era algo diferente do que veio pra gente. E acaba sendo muito comum a gente acabar nem parando pra pensar o que eu fiz, será, né, pra isso ter acontecido. E a outra história que eu comentei com você, que eu falei que ia contar aqui pra você, também foi na época do mundo corporativo, só que isso foi antes dessa primeira história que eu te contei, foi bem antes, até a empresa ficava em um outro local, né, lá perto, mas era em um outro prédio. O que acontecia? Eu chegava bem cedo, e quando eu chegava, às vezes, já tinha uma moça lá, né? E como eu te falei, independente do humor que eu tivesse, eu sempre cumprimentava as pessoas. Só que ela, eu não cruzava no corredor. Na verdade, eu passava por um corredor e ela geralmente estava no café, que era aqui do lado. E sempre quando eu passava e falava bom dia. E aí, várias e várias vezes, quando eu falei bom dia, o que eu vi era uma cara assim mais fechada, né, um olhar assim, meio tipo que alguém tá falando comigo, né? E várias vezes eu passei lá, falei o bom dia e eu não ouvi um outro bom dia. Mas eu não sei porquê, aquilo não me irritou de alguma forma, né? E eu continuei fazendo isso. E com essa moça, eu não tive aquele pensamento que eu comentei com você naquela primeira história, que eu só cumprimentava quando a pessoa olhava pra mim. Porque ela não tava nem olhando, né? Ela tava concentrada no café dela, fazendo café, muitas vezes tava com bastante sono, tava com uma carinha de sono. E nesse momento, aquilo não me veio na cabeça, né? Então, foram se passando os dias, eu fui fazendo a mesma coisa todo dia. Passava, falava bom dia e seguia meu caminho, mesmo que ela não respondia. Até que no outro dia, eu cheguei, fui passando pelo corredor, olhei pra moça e fiz a mesma coisa. Falei bom dia. E aí, nesse dia, eu tive uma reação diferente. Ela olhou pra mim e falou bom dia. Falei, né? E eu já fiquei feliz e fui seguindo meu caminho. Até que depois desse dia, os dias que se passaram, ela foi mudando, sabe? Isso eu não percebi naquela época. Fui perceber tempos depois também, e muito mais depois que eu comecei essa jornada no autoconhecimento. E aí eu lembro que nessa época, como era um outro prédio, né, que a empresa tava, era diferente, assim. Então, eu lembro que na época onde eu tava, era uma sala bem grande, assim, né, não tinha divisões nem nada, era tudo uma mesa grande, assim, que todo mundo ficava sentado junto. E nessa época, a área onde eu tava dividia um espaço com o mesmo pessoal daquela área restrita que eu te contei, daquela história, né. Então, olha que engraçado, né? Que interessante da gente ver, porque a primeira história que eu te contei foi algo que aconteceu depois, né? Foi meio que o futuro. E o que eu tô te contando agora é algo que aconteceu no passado em relação a essa história. Então, como a gente dividia esse espaço, eu lembro que uma vez ela estava conversando com alguém em algum lugar, né? Nessa sala, e de repente eu escutei ela falando meu nome, falou Paulinha. Aí eu pensei, nossa, ela sabe até meu nome agora, né? E aí foi bem bacana, né, ver esse tipo de transformação, porque no início eu não escutava nada dela, até que teve um dia que ela respondeu, e aí no outro dia ela já abriu um sorriso, e aí teve um dia que ela até chegou e falou, bom dia, Paulinha. Eu falei, nossa, sabe meu nome, né? Aí depois também conheci o nome dela, né, soube o nome dela, então foi muito bacana poder gerar algum tipo de transformação, assim, na vida de uma pessoa, né, mas não foi intencional fazer isso, eu simplesmente fiz, né? Tanto é que eu até te contei no início do vídeo que eu tinha aquele pensamento de que eu, né, só cumprimentava a pessoa se ela olhasse de volta pra mim. Mas nesse caso, eu não sei porquê, mas eu fiz isso. Então, o que eu dei, né, pra essa moça foi meu cumprimento de bom dia. E no início, ela não tava respondendo ou querendo emitir algo de volta. Mas no final disso, você viu que a reação dela foi totalmente diferente da do início. Então, eu quis contar essas duas histórias aqui pra você, pra ilustrar essa questão do dar e receber. Tem até uma frase que a gente escuta muito, não sei se é uma frase, como é que chama, mas que fala assim, que é se dando que se recebe. Para terminar esse vídeo, então, eu gostaria de deixar a seguinte reflexão pra você. Será que você tem parado para refletir a respeito das suas próprias atitudes antes de você julgar o comportamento
de alguma pessoa ou de algo que aconteceu com você, porque na maioria das vezes a gente costuma só apontar o dedo pro outro, né? Porque o outro me tratou assim. Só que a gente não para pra pensar na forma como a gente falou com a pessoa, ou na forma como a gente olhou, na forma como a gente tratou, se comportou em relação a ela, né? Às vezes a gente fica tão cego de perceber a si mesmo que a gente acaba só enxergando que o problema está no outro, né? Na outra pessoa. Só que a gente sabe que a transformação que a gente quer ver fora da gente sempre acontece primeiro dentro da gente. Não é verdade? Tá bom? Então, é isso que eu quis compartilhar aqui com você. E antes de eu ir embora, hoje eu lembrei. Como você sabe, agora você consegue ver a quantidade de inscritos que nós temos aqui. O nosso canal ainda não é monetizado. Então, caso você deseje apoiar aqui o meu trabalho de alguma forma, você pode apoiar por meio da Amazon. E como que você pode fazer isso, né? Eu sei que os livros que você encontra, por exemplo, não sei se você já viu, mas aqui na descrição tem a minha livraria lá do site. Então lá você encontra todos os livros que eu já li. Eu confesso que não está atualizado, tá 100% atualizado, mas a maioria dos livros que eu já li, eles estão lá. Então se você clicar em um desses links, você vai ver que você vai lá pro site da Amazon. E aí, eu sei que você pode acabar pensando, mas eu já tenho todos esses livros, eu não quero comprar, né? Então tem uma outra forma como você pode apoiar aqui meu trabalho. Então, suponhamos que você vai comprar algo da Amazon, mas que não é um livro e nenhum dos livros que tem na livraria. Então, o que você pode fazer? Você pode acessar o site da Amazon por meio de qualquer um dos links que você encontra lá na minha livraria do site. Então, você clica no link, você entra no site da Amazon, certo? E aí, a partir do momento que você entrou no site, você começa a navegar dentro do site da Amazon. E depois que você adquirir o que você deseja da Amazon, uma parte do valor desse produto, ele vem como comissão para mim. Então, essa é uma outra maneira que você pode apoiar meu trabalho, caso você deseje. Tá bom? Então, se você for comprar alguma coisa na Amazon e lembrou aqui da Paula, é só entrar na minha livraria, tá bom? O link tá aqui na descrição, ou também se você não quiser entrar no YouTube, entrar aqui, né, na livraria, você pode digitar no Google mesmo, digita Paula Nakane e você vai encontrar meu site por lá, é só acessar a livraria, tá bom? Então, agora sim, vou ficando por aqui. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você me acompanhar. E te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!